Graça e paz. É bom estar aqui. Uma alegria estar com vocês. Eu gosto muito de pregar. Não parece não, né? Mas gosto. Eu gosto de ensinar. Obrigada. E hoje é especial para a gente. Nós estamos aqui com a nossa turma de Valinhos. Queria que eles ficassem em pé, porque quero que vocês conheçam seus irmãos de Valinhos. Fiquem em pé, Valinhos. Uau! Olha aí. O pastor Paulo levantou. Podem sentar, obrigada. O pastor Paulo levantou porque nós estamos lá todo sábado. Por isso não estivemos aqui ontem. O culto lá é sábado para não atrapalhar o nosso culto de domingo. Óbvio. E é uma turminha bem animada, acho que vocês vão gostar da comunhão com eles. Eles têm bem o estilo, viu? Já deu para notar? Pastor, fica em pé. Esse é o nosso pastor, fica em pé, a esposa dele. Ele já foi fisiculturista e eles mantêm um trabalho lá com crianças, com jovens carentes, né? Com todo o apoio da sua esposa Vívia. Fica em pé também, dona Vívia, né? Essa moça bonita, obrigada. E é uma equipe muito legal. Hoje eu escolhi falar sobre um tema. Já está o tema aí? Pode colocar. Perder para quê? Eu pedi para colocar porque eu já tinha esquecido qual era o tema. Apesar de eu ter escrito aqui tudo que eu preciso, eu já estava aqui. Qual é o tema? Me pediram o tema hoje de manhã e eu inventei o tema na hora. 1 minuto, não foi? Qual é o tema? Qual é o tema? Perder para quê? Perder para quê? Esse tema, ele veio ao meu coração. Essa semana a minha impressora resolveu desabilitar a HP e habilitou uma tal de impressora Fox, não sei o que lá. E eu não consigo imprimir nada. Gente, que perda dramática. Eu fiquei tão crente na hora que vocês não calculam como foi. Mas já passou. Há 21 dias, nós tivemos uma grande perda. Perdemos a nossa mãezinha, a mãe do pastor Paulo. E foi uma grande perda, apesar que já estava na hora. Porque ela já estava quase com 100 anos. Então, hora extra. Ela era crente, firme no Senhor, ela queria ir para o céu. E ela dizia sempre que, não, aqui é para onde eu vou, eu não preciso de dinheiro, eu vou para as moradas celestiais. Uma mulher de fé. E foi firme na fé até o fim. E hoje eu acordo com uma notícia de um ganho. Meu sobrinho, enfim, com 46 anos, vai ser pai. Eu falei, meu filho, foi na marca do pênalti esse negócio aí. Tu vai ser avô do teu filho. Mas, enfim, vem. Então, a vida da gente é assim, tem perdas, tem ganhos. E eu fico pensando como que a gente se comporta quando perde. E por que a gente perde algumas coisas? E para que a gente perde essas coisas? Então, perder para quê? Sempre que a gente perde alguma coisa, a gente costuma indagar ao Senhor. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E atribuímos ao diabo. Foi o diabo que tocou. Mas, gente, o diabo não tocou, porque o diabo não toca em mim, em nome de Jesus Cristo. Ah, foi Deus que fez isso. Não, Deus não fez, Ele permitiu. Agora, Ele permitiu, muitas vezes, a falha é minha. Eu que não cuidei como devia, eu que não estudei o que precisava, eu que não mudei o meu estilo de vida, eu que. E aí a consequência vem. Se você ultrapassa um semáforo no vermelho e um carro bater em você, querido, você está perdido, você está errado. Vai ter consequência e não adianta. Ai, por que Deus não permitiu? Porque Deus não é guarda de trânsito.
E ele não é o seu motorista. Ele protegeu a tua vida, mas o teu carro foi para o beleléu, porque você ultrapassou uma lei natural. Assim também as leis espirituais. Eu trouxe 3 versículos para nós começarmos. Aí depois eu começo a falar. Vamos lá. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vou fazer igual os pastores. Podem ler. Leiam juntos. Vamos lá, leiam. Por quê? Deixa aí. Olha que mistério tem nesse versículo. Nossos sofrimentos leves, momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos leves e momentâneos. Produz para nós. Então, quando você passar por algum sofrimento, saiba que está sendo produzido para você o quê? Uma glória eterna. Eu falei, Senhor, por favor, né? Ainda bem que tem um benefício nessa história. Mas a gente esquece. A gente só vê a hora, a gente só vê o sofrimento do dia, da hora, do momento. A gente não pensa naquilo que vem para nós. Vamos lá. Salmo de 119, 71. Vamos lá. Não gosto dessa versão, não. Castigado? Não. Tem uma versão que diz assim, foi bom para mim ter sido afligido. Você já passou por uma aflição em que você acorda de noite com uma coisa que a gente chama de bolo histérico? Aquele... Você tem vontade de fazer assim... Desculpa, eu gritei mesmo. Em casa a gente grita assim... Alguém já passou por isso? Não, por favor, levante a mão. Ah, sim, eu achei que só eu que estava nessa história. Gente, sobe um bolo aqui e a gente fica assim, igual uma doida, querendo gritar, querendo sair, levantar. Levantar para quê? A gente não sabe nem o que vai fazer. Se vai ler, se vai escrever, se vai ao banheiro. Tem gente que vai ao banheiro a noite inteira quando está aflita. Ou vai abrir a geladeira e comer. Cada um tem um jeito de reagir à aflição. Algumas pessoas, quando estão aflitas, emagrecem, que é um horror. Outras não. Outras engordam, que é uma maravilha. A aflição, ela provoca muitos sentimentos em nossos corações. Amém? Então, tem alguma vantagem na aflição? Tem, gente, acabei de ler. Ela produz um peso de glória eterna para nós. Eu não sei como é que a gente vai receber isso, mas eu sei que tem para mim. Tiago 1, 2 e 3. Vamos lá? Leiam. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. Mas perseverança em quê, hein, gente? Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando nós somos provados por aflições, o que está sendo provado em nós é a nossa fé. Gente, esse louvor que nós cantamos agora, como é que é? Mesmo quando dói... Ai, vai, canta aí, gente. Mesmo quando dói, se difícil é,
eu permaneço em ti. Depois de ir no médico, no cheque especial e até no agiota, de pedir dinheiro para os meus parentes. Quando dizem não, aí é que sobra o Senhor e eu creio em ti. Não é assim, não? Ah, Jesus! Gente, quantas vezes um filho está doente, 38 de febre, e a gente dá o banho, dá remédio, não lembra de orar. Não lembra de orar e expulsar aquele espírito de enfermidade. E aí você é mandado embora do seu trabalho, aí xinga, blasfema, reclama, fica irritado, agora a família vai toda morrer de fome. Não vai não, meu filho, você vai aprender a fazer tricô e vai vender panos de pratos lindos. Normal. Normal. Você vai aprender a fazer coisa que você nunca fez, mas saiba que quando uma porta se fecha, outra é aberta. É a fé que está sendo provada. E essa minha ordem aqui está maravilhosa. No livro de Gênesis, nós encontramos a história de um homem que sofreu várias provações. Ele abre um poço, tapava o poço. Isaac. Até que, em um lugar, ele abre um poço que permanece. Nós precisamos aprender a sermos firmes na nossa fé e perseverarmos. Nós podemos sofrer tribulações de várias formas. E hoje eu quero falar sobre perdas, o que eles provocam em nós sentimentos diversos e emoções profundas. Não vou falar detalhado, mas vou falar rapidamente sobre o assunto. As perdas provocam em nós choque e descrença, o abalo, o desespero, o entorpecimento, a apatia toma conta de nós quando sofremos alguma perda. Negação, a descrença da notícia ou do fato. Não acredito. Morreu mesmo. Fui demitido de verdade. Não fui aprovado. Não acredito. Não acredito. Tem alguma coisa errada nessa história. Por quê? E aí vem os porquês. A ambivalência, a dúvida que a pessoa fica entre aceitar ou não aceitar, a revolta, essa fase, ela é muito perigosa, porque nessa fase é que a gente escreve aqueles e-mails horrorosos. É que a gente, sem pensar, manda um WhatsApp para a pessoa, no grupo da família, que depois você vai lá para apagar, mas todo mundo já leu. Não dá mais para apagar. Então, eu sempre digo, quando você estiver muito zangado, fique quieto. Fique quieto. O meu pai gostava muito do Discovery Channel Animal. Ele via tudo, tudo repetido, não tinha problema. A todas as lutas do Cássio Clay, todos os jogos de futebol, tudo velho. E o Discovery de animais ele via sempre. E ele sempre falava assim para mim, Sandrinha, eu gosto muito dessa frase que diz assim: o homem é o único animal que, quando está acuado, que quando está em perigo, que quando está debaixo de tribulação, ele corre. Os animais, eles param e as orelhinhas ficam assim, para ver de onde vem o perigo, para ele correr para o outro lado. Então, nós precisamos aprender que nas tribulações, nas perdas, largue seu celular. Não vai para o e-mail, não. Se a pessoa estiver na sala, fique no seu quarto, porque você corre o risco de falar algo que não deve. E que depois você vai pedir perdão, mas palavras não adianta, elas ficam. E no WhatsApp todo mundo já leu. E às vezes o infeliz reportou para todo mundo. Aí pronto. Você mandou para um grupinho que tem 12, mas 48 vão receber.
que são os primos que você nem conhece, que nunca viu, mas aquele infeliz viu e mandou para todo mundo. Olha o que fulano está falando, com um dedinho assim para cima. Então, não mande, não fale nada. A outra coisa é a barganha. Uma tentativa de conseguir de Deus, de conseguir do namorado, de conseguir da esposa, de conseguir do marido, de conseguir do patrão aquilo que você perdeu e que você acha que tem direito. E a gente começa, olha, Jesus, eu prometo que nunca mais eu falto no culto da manhã e no culto da noite. Eu vou nos dois agora. E se ele ganha de volta, ele até cumpre isso uns 3 meses. Querida, nunca mais eu vou dizer que você é gorda. Oh, meu amor, nunca mais vou lhe desrespeitar na frente dos outros. E a gente barganha, a gente negocia. E com as pessoas até funciona, mas Deus não é bobo. Deus não é bobo. Mas a gente passa por esse processo e tem o processo de depressão, tristeza, que nesse momento você busca ajuda. Aliás, você busca ajuda desde a hora que perder, porque essa hora vai chegar. E a depressão e a tristeza, elas são uma âncora que lhe paralisa no lugar. Enfim, vem a aceitação, a adaptação e a esperança. E a gente se despede do passado e percebemos que, apesar da perda, a vida continua. Eu e Paulo estamos vivendo isso. São 20 dias sem a mamãe, mas 20 dias que nós estamos vivendo. Não estamos trancados em casa, porque os mortos, velhos mortos, nós estamos vivos. Nós precisamos voltar a viver. E se você perdeu o emprego, não fique em casa se lamentando, você está perdendo tempo. Poderia ter arrumado outro emprego se tivesse saído de casa. E se você perdeu um namorado, Senhor, foi livramento, obrigado. Vá atrás de outro, mais legal. Ele pode não ser tão bonito. Aliás, por segurança, um homem não tão bonito é uma bênção. Gostaram, né, meninas? Esse é o truque. Mas, gente, se você já caiu nessa do homem bonito, fique perto. Olho vivo. As perdas vão desde perdas simples, como objetos, pessoas, uma situação cômoda. Diga comigo, situação cômoda. Chego lá. Casamento, amizade, projeto. Mas, se acreditamos que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos, nós precisamos aprender a parar de reclamar. Parar de reclamar. Nós jantamos esses dias com uma pessoa que está fazendo um tapete em que ela atribui a cor do que ela está tecendo ao sentimento dela do dia. De alegria, de tristeza, cada sentimento é uma cor. E tem um sentimento, tem uma cor para as perdas, para as tristezas. E eu olhei o tapete dela, não havia essa cor no tapete dela, mas ela havia tido tristeza e perda. Eu disse, por que você não colocou a cor? Ela falou, porque essa cor não dominou o meu dia. O que dominou o meu dia foi gratidão. Aí me mostrou a cor. Nós precisamos, porque ou nós somos crentes, ou a gente está fingindo que é. A perda pode me ensinar coisas ou não, depende da minha reação. A perda, quando nós perdemos, podemos insistir em buscar algo igual ao antigo, ou usar o caminho para o novo nascimento. Você já viu uma pessoa que namora um cara e acaba com o namoro, o noivado, porque o cara era rude,
falava mal, xingava, batia. De vez em quando ela chegava assim na igreja com uns roxão assim, e eu bati. Ela vivia se batendo. Na verdade, quem batia era o namorado. E afinal, ela acaba. E passa um tempo, ela arranja outro namorado. Igual! Ela não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então, quando você perder alguma coisa, olhe para o Senhor e falou: Senhor, é livramento. É, minha filha. Então eu vou procurar o quê? Diferente. Agora, deixe Deus te falar, deixe Deus te mostrar alguma coisa diferente. A tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E aí, eu quero te contar uma história, posso? Era uma vez 2 pastores, Léo e Hugo. Léo e Hugo, venham cá, queridos. Meu pastor Hugo, suba. Vamos lá. Fique aqui. Não, você não perto de mim, não. Fica aí, longe de mim. Léo e Hugo apacentavam uma região que era muito longe. Então, uma vez por ano, eles tiravam 30 dias, tá bom? 30 dias, mas não era de férias, não. Eles iam até ali, tinha uma fazenda, e eles iam até lá, aquela fazenda, de casa em casa, levava oração, ministrava a ceia, entregava a palavra, se tinha uma criancinha nova, batizava. Trabalho lindo desses 2, uma bênção. E eles um dia saíram. Foram em uma casa, foram em outra, e chegaram numa casa, e o Hugo falou: pastor, essa casa desde o ano passado está exatamente assim, acabada, derrubada, ninguém fez nada nessa casa, mas como não é problema deles, eles entraram, falaram com os irmãos, oraram e tal. E o pastor, chegando, vendo que chegava a hora de pegar a estrada e que ali só saiu mesmo, foi um cafezinho com umas bolachinhas, não foi? Teve nada diferente, foi só isso, né, Hugo? Ele fala assim: vamos pegar a estrada, porque a gente vai parar em algum lugar aqui, comer e dormir. Mas o pastor Léo olhou assim para o dono da casa e falou: meu irmão, nós estamos indo embora. Vocês vivem de quê? Aí o pastor Léo respondeu: da vaca. Nós vivemos da vaca. Vaca é um vácuo. Eu não ia botar uma moça para ser a vaca, né, gente? Então é um vácuo. Tá bom? Apesar que o pastor Paulo pregou que se não tiver boi, não tiver vaca, o celeiro está limpo. Né? Mas também não tem nada. Não tem vaca, não tem. Mas eles tinham uma vaca. Aí o Léo olhou, cochichou lá com o Hugo. Um cochicho batista. E tá bom. E o pai falou: nós temos uma vaca. Da vaca nós tiramos o leite que nós bebemos, fazemos um queijinho, trocamos alguns alimentos na quitanda, com o leite da vaca, e do adubo a gente também usufrui, trocando por alguma roupa e alimento. Minha irmã, pode sentar, minha irmã? Sente, põe a cadeira aí onde a senhora está, não fique em pé até o final, não. Gente, essa senhora tem mais de 40 anos já. Isso. Sente, isso. Quem chegar essa hora, se vira. 11 horas? Então, do adubo a gente também usufrui,
Trocamos por uma roupinha, um alimento, tem um brechó. E a vaca está lá, e o Hugo e o Léo olharam para o outro. Vamos embora. Vão andando. Para a vaca. Não, vai ali para a vaca. Vai devagar. Vai lá, os dois pastores. Aí para e o Hugo fala: pastor, é a vaca. Aí o Hugo fala aí o Léo fala pro Hugo: Hugo, empurra a vaca. É um precipício. Vamos lá. Vai lá. O vácuo, empurra o vácuo. Ah! E foram embora. Vão embora. Olha, com a maior lisura, a maior cara boa, foram embora. E a vaca, o vácuo, ficou lá embaixo, mortinho da Silva só. Mas eles dois, consciência tranquila. E vai, passa os dias, os meses, o ano, lá vai de novo. Léo e Hugo visitar as famílias nas fazendas. E chegam na mesma casa. Como essa casa está arrumada, como essa casa está bonita. E entraram. E havia uma mesa posta esperando por eles. E o dono da casa falou: vocês vão almoçar conosco. E eles: oh, que bom. E começaram a conversar. E o pastor Léo, é o pastor, olha para o homem e fala assim: meu irmão, que diferença. O que aconteceu? Pastor, o senhor não sabe. O vácuo morreu. E o Léo, com essa linda cara, e o Hugo também, olha assim: morreu? Como? Naquele dia que o senhor veio aqui, a gente não sabe o que aconteceu. O vácuo, caiu no precipício e morreu. E aí, aquela perda trouxe para eles uma mudança necessária na vida deles. Um foi procurar emprego, o outro foi fazer o que sabia, o outro começou a cuidar da horta e a vender, cuidando da vida deles, para melhorar e não para piorar. Cuidando. Minha esposa começou a trabalhar numa pequena fabricação de queijos no povoado. Meu filho começou a trabalhar como marceneiro, um ofício que ele já conhecia, mas não exercia. Eu peguei na enxada, fui plantar para vender e a nossa vida foi melhorando, nós fomos prosperando e estamos assim. Pastor Léo olha para o pastor Hugo e diz: está vendo? Muitas vezes é preciso matar a vaca e o vácuo para a gente ter uma boiada. E aí eu lhe pergunto: qual é a sua vaca? Qual é a sua vaca? Às vezes é uma pensão alimentícia e que você diz assim: ai, eu ganho esse dinheirinho, aí não vai fazer nada. Não vai estudar para melhorar de vida, para além da pensão alimentícia ter um dinheiro extra. A pensão alimentícia não é seu dinheiro. O seu é aquilo que você trabalha para ganhar. Às vezes você está no emprego que lhe pede ensino médio. E você, tá bom, eu ganho, até que eu ganho bem. Querido, estuda. Vai fazer um profissionalizante, vai se inscrever num curso superior. Às vezes o profissionalizante é mais cabível, porque é mais barato e é mais curto. E com isso você pode participar de concursos dentro da empresa que você está para melhorar de função e aumentar o seu salário. Às vezes você tem um namorado, pode ser uma namorada também. Menina, mas é tão chato.
tão chata que você, toda vez que se separa dela, tem que fazer uma oração e dizer: Senhor, me dá paciência. Não dá, Senhor, não dá paciência não, mata essa vaca. Mata esse vácuo. Porque você está indo para um lugar em que você prefere o bonzinho do que o excelente. O namorado já te traiu quantas vezes? A namorada já te traiu quantas vezes? Querida, é melhor separar do namorado, da namorada, do que do marido ou da esposa. Mas é muito difícil a gente abrir mão daquilo em que estamos assentados, daquilo que é cômodo, daquilo que é conveniente. Por isso nós vemos hoje homens e mulheres adultos com 35, 40 anos, vivendo na casa do pai e da mãe, aluguel pago, roupa lavada e passada, comidinha, quer levar até a namorada ou namorada para casa para dormir com ela, e se a mãe reclama, está reclamando de quê? Ô velha, você está ultrapassada. Ah, meu filho, eu estou tão ultrapassada que você amanhã sai de casa, vai alugar um lugar para você, tá? E vai pagar a sua roupa para lavar na lavanderia, tá bom? E vai comer no self-service. Aí você vai ver que esse dinheiro que você está guardando no banco e aplicando, vai fazer assim, ó. Porque é difícil largar daquilo que é cômodo. E mães, temos mães aqui? Sim. Oh, mãe, é muito cômodo para o seu emocional ter aquele filhinho em casa. A mulher chega para mim e fala assim: ah, pastora, ore por mim. Eu, como não sou tão doce assim, né? Aí eu falo assim: sou agridoce. É um pouco doce. Aí eu falo: orar pelo quê? Eu vou lá orar pelo que eu não sei? Ore por mim. Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém. Agora, pelo quê? Ah, sabe o que é? O meu filho, ele é tão grosseiro comigo, e agora ele deu até para me empurrar. Minha filha, pega a chinela, mete nesse menino. Não, pastor, ele tem 40 anos. Ah! 40? É. Ah, não vou orar não, irmã. Tenha dó. Você quer que eu ore para quê? Ah, para ele parar de bater em mim. Não, querido, eu posso orar para você começar a bater nele, para você mandar ele embora e cuidar da vida dele. Você pagou o estudo, ele trabalha, ele ganha bem, está na tua casa, te tratando mal, te desrespeitando. Essa vaca é sua. Você tem medo de perder o amor desse filho, você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de perder a companhia. Vá se tratar. Mas mande essa vaca embora da sua vida. Falei com alguém? Eu não. O Senhor foi eu não. O Senhor falou com alguém? Preste atenção. Porque muitas vezes nós permitimos que as pessoas abusem de nós emocionalmente, porque aquilo nos dá algum ganho. Às vezes não dá nenhum benefício. Você tem amigas que só te chamam na hora do BO, mas ela faz as festas na casa dela, com comidas gostosas, bonitas, posta tudo no Instagram. Você vê as pessoas que estão na festa dela e você não foi convidada. Essa vaca da sua vida. A história da vaca. Essa vaca da sua vida. Você tem que jogar fora. Eu quero amigas, que são minhas amigas do BO, e são minhas amigas da festa. São minhas amigas do enterro, mas são as amigas do passeio também. Mas eu me conservo naquilo,
porque aquilo é uma vaca. Me dá para as pessoas, quando me veem, mesmo que seja no BO, na companhia delas, diz, fulana é amiga de fulana, olha que chique. Que chique não, ela é uma coitada. Ela é uma coitada. São vacas que nós permitimos. Pode parecer paradoxal o aprendizado da perda, ao entendermos que ao perder, estaremos aprendendo novos caminhos. Novos caminhos. Mesmo que sofrido. Ainda assim, é um novo caminho para o seu crescimento. Tem perdas genéricas e tem perdas que são bem mais profundas, mas nós precisamos crer que há um fim para todo tipo de dor. Algumas dores demoram mais a serem curadas, mas o que determina a duração, a intensidade, a compreensão desse estado em nossas vidas é como nós reagimos. Atendi há alguns anos atrás, na verdade há muitos anos atrás, uma família que cultivava a morte. E toda data do mês, no dia do mês que aqueles 2 filhos haviam partido, eles faziam uma celebração, mas assim, tenebrosa, de choro, de pranto, de vela, de flores murchas, todos os anos. Há quantos anos? 12 anos faziam a mesma coisa. Até que uma das filhas falou, eu não vivo mais isso não. Eu não quero mais isso. E eles procuraram ajuda no consultório. Você pode achar que não, mas de repente você está fazendo isso. Você não para de falar do que aconteceu há 30, 40, 50 anos. Da palavra que seu pai liberou sobre a sua vida e que você se apegou a ela e é a vaca na sua vida, que te prende. Você poderia ser uma pessoa melhor se você dissesse, pai, e o pai não está mais vivo. Eu sou seu pai. Faço isso direto no consultório. Eu sou seu pai, sou sua mãe, sou seu irmão, sou seu marido. Você vai olhar e dizer, eu não sou o que você disse que eu seria. Daqui para frente eu vou mudar de vida, eu mato essa vaca. Porque a vaca não é só algo que nos dá sustento. Não é somente algo que nos dá benefícios. Às vezes é algo que nos prende, que nos amarra no passado, nos amarra no sofrimento, nos amarra nas dores. Nós precisamos, queridos, tirar das nossas vidas. Perder para quê? Para crescer, para ser diferente, para ser livre, para cantar, para ser alegre, para namorar, para casar, para aprender a fazer tricô, para escrever poesias, criar louvores, fazer da sua vida um ministério. Coisas que muitas vezes estão nos prendendo, estão lá atrás, porque nós deixamos viver e nós praticamente cultuamos aquilo. Nós precisamos olhar para trás e dizer, não, comigo não, nunca mais. Eu perdi, não, eu ganhei. Foi sucesso, foi vitória, foi libertação. Se a pessoa não se permite passar dessas fases, esses problemas ficarão guardados dentro do seu coração, porque ela não viveu o luto, porque ela não elaborou o luto, porque ela não disse não. E aí nasce uma criança na sua casa e você não se alegra. Um filho passa no vestibular e você diz assim, para isso você estudou. Que nada.
Faça um bolo, faça uma festa. Chame as amigas. Seu filho passou. Sua filha se formou. Seu irmão vai casar. Seu pai e sua mãe vão fazer uma viagem no encontro de casais ano que vem, lá no Santa Maria. Ajude eles a pagar e se alegre com isso. Um casal se reconectando. Ah, mas eles foram maus comigo. Foram. E não é porque eles foram que você é, que você será. Nós precisamos aprender a matar as vacas. As vacas, normalmente, nos acomodam em um lugar muito ruim. E eu vou te dar 1 minuto para pensar na sua vaca. Pense. Eu acabei, hein, gente? Estou de olho no relógio. Ah, e se a vaca é a vaca do casal? O casal dá a mão e mata a vaca junto, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que pode ser triste. Às vezes a vaca é ter que almoçar todo domingo com a mãe. Bom demais. Não faço comida. Não sujo louça. Ainda tiro um cochilo no sofá da sogra. E vejo o futebol. Mas você não vive o seu lar. Eu mandei para minha filha ontem uma frase. Não sei se eu vou lembrar. Diz assim: é porque o Tico ainda está dormindo. Só o Teco que acordou 11h20 ainda. Uma casa precisa ter cheiro de comida para que ela se transforme no lar. Cara, eu achei isso tão lindo. Amor, eu vou cozinhar alguma coisa para você esta semana. Vou matar essa vaca do self-service. Tá bom, amor? Prometo. Vai ser na airfryer, mas está valendo. Eu vou temperar. Ah, não, gente, eu aprendi a fazer arroz. Então vai ter arroz, coxinhas lá da asinha do franguinho. Uma casa precisa ter cheiro de comida para que ela se transforme num lar. Por exemplo, eu tenho poucas memórias afetivas ligadas à alimentação feita pela minha mãe. Eu tenho memórias afetivas da minha mãe fazendo roupas, vestidos, aqueles vestidos que tinha aquele Ana Maria, que era franzidinho assim. Ixi, ela fazia roupa para a gente com aquilo. Essas eu tenho. As memórias afetivas ligadas à alimentação estão vinculadas à Bá, que está com 89, uma bênção. Né, Jesus? Obrigada, viu? Está dando trabalho, maravilhoso, mas nós vamos aguentar até o fim. Porque ela cuidou das 5 filhas, todos os netos, já tem bisneto. E todos eles chamam ela de Bazinha. 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 É a nossa Bazinha. Qual é a memória afetiva que você está deixando para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? Porque quando você for embora, e um dia você vai, um dia eu vou, um dia todos nós vamos, eles precisam se lembrar de nós assim: ai, que saudade, que saudade. Ou vão pensar em nós assim: ai, que alívio, não aguentava mais. Só suportava porque era meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu avô, minha avó, minha tia, minha esposa, meu marido. Seja bom. Pensou na vaca? Na vaca que você tem que tirar da sua vida para prosperar. Pensaram? Feche seus olhos que eu vou orar para a vaca morrer. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti. Essa palavra é uma palavra do dia a dia para nós. Nós sabemos que o Senhor quer nos dar infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos. E quantas vezes nós estamos afligidos, estamos tristes, estamos nervosos, porque não encontramos ainda, não sabemos o que, e nos contentamos com o que é pequeno, com o que é o básico, e não procuramos mais para ser mais, maior, melhor, porque a gente acha que a gente tem que ser humilde, pobre, burro, feio, sujo, fedido. Não! Nós somos príncipes, nós somos os teus filhos. Senhor, nós queremos aprender a sermos melhores, a sermos bonitos, cheirosos, inteligentes, a comermos o melhor da terra, a termos um bom emprego, um bom salário, que sobre, que a gente possa guardar, que a gente possa usufruir, que a gente possa ajudar a igreja, ajudar algum irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, mata a vaca que tem nos prendido nessa mesmice. Tira de nossas vidas, Senhor, aquilo que tem feito com que andemos com passos contados. Aquilo que tem feito a gente contar moeda. Aquilo que tem feito a gente cobrir os roxos que a vida tem nos dado, porque a gente não acredita que o Senhor pode fazer mais e melhor por nós. Que cada homem, cada mulher, cada casal, cada família converse e diga: isso precisa sair da nossa vida e nós vamos buscar isso. E aí eles estabeleçam quando, como, por quê, e o Senhor os abençoe. Pai, muito obrigado pelo teu infinito amor derramado sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos fé de viver essas mudanças e crescermos em graça e sabedoria em nossas vidas e diante dos outros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Pastor Léo.